Estamos de volta com o nosso programa Ante os Tempos Novos e falando de sonhos. Todos sonhamos, mas, como eu disse no primeiro bloco, não é aquele sonho da pessoa ter um anseio, um desejo. É o sonho enquanto nós estamos dormindo. O que acontece? Nós falamos que o espírito pode ter, através do corpo, porque o corpo físico está adormecido, através dessa possibilidade de um afrouxamento dos laços que ligam o espírito ao corpo físico, ter encontros espirituais, que são encontros com entes queridos, com regiões belas, ou, ao contrário, regiões que dão medo para a pessoa. Quando acorda, ela se lembra de um sonho horrível, pesadelos, como são chamados, e os sonhos belos, que as pessoas dizem que sonharam com alguma coisa muito boa. Mas eu mencionei que existem os sonhos fisiológicos. São aqueles sonhos que decorrem do nosso dia a dia, de coisas que aconteceram e que, de repente, a nossa mente está encharcada disso. O psiquismo da pessoa está encharcado das ocorrências do dia a dia. Inclusive, manchetes dos jornais, notícias da TV, novelas, qualquer coisa que a pessoa ouviu muito e encharcou a sua mente, seu psiquismo, daquelas notícias, daquelas novelas, de tudo aquilo, daquela programação. O que acontece? Pode ser que, com o corpo adormecido, o espírito com a mente muito encharcada disso, ele vai ter sonhos que são ligados a essas ocorrências. Só que esses sonhos são completamente destituídos de lógica. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu tive um sonho tão esquisito, eu sonhei que eu estava de camisola numa festa, ou então eu estava descalça no meio de pessoas muito bem vestidas, e de repente a pessoa se sente, às vezes, completamente estranha no sonho. Quando ela acorda, às vezes até ri do sonho. Imagina que coisa horrorosa eu sonhar um tipo de coisa assim, não é? Eu sonhei que eu estava diante, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos e eu estava descalça. Olha bem que vergonha que eu passei. E a pessoa vai contando isso e vai achar até graça, às vezes, né? Que no sonho ela sente isso. Por quê? Porque teve muitas notícias a respeito do presidente dos Estados Unidos, ou aqui no Brasil mesmo, né? De autoridades do governo federal, municipal, qualquer coisa assim, e de repente ela sonha uma coisa completamente destituída de lógica. E eu mesma, certa vez, tive um sonho muito estranho. Eu tinha uma toalha de mesa que eu não gostava dela, era xadrez, eu não gostava daquela toalha, assim, para tomar café, punha aquela toalha, mas eu não gostava dela. Acredita que eu sonhei que eu fiz com aquela toalha uma saia e estava andando com a toalha como uma saia. Quando eu acordei, eu ri muito. Imagina, resolvi dar a toalha de presente, porque eu pensei assim, de repente eu posso ter a ideia de fazer uma saia com a minha toalha. Então, quer dizer, um sonho completamente louco, mas ocorrência do dia a dia, também alimentação muito pesada antes da pessoa se deitar, não é? Isso tudo faz com que haja um embaralhamento das coisas e são esses sonhos completamente estranhos, não é? Sonhar às vezes com animais, sonhar assim com acontecimentos de assalto, de tanto ouvir falar isso, não é? De medo, que de repente a pessoa sente no sonho um medo como se tivesse alguém perseguindo. Esses sonhos, eles acontecem e não há como escapar disso. Todos nós sonhamos. Agora, o importante é entender que se o espírito está com o corpo físico adormecido, ele não fica inativo. Ele está também em atividade, porque ele precisa disso. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele vai falar que o sonho é, para o espírito que está preso a um corpo físico, um momento de liberdade. É como se fosse treinando para a morte, diz Allan Kardec, só que é uma coisa agradável quando o sonho é bom. Mas, de qualquer maneira, é uma espécie de liberdade momentânea. E ele menciona, inclusive,
que pode ser como que um recreio para o espírito. Porque o espírito, quando ele reencarna, preso ao corpo físico, muitas vezes ele quer uma liberdade, ele, espírito, que está preso ao corpo físico. E isso vai acontecer quando o corpo adormece. Por isso, é saudável a pessoa ter um sono o mais tranquilo possível e se preparar, porque tem pessoas que dizem assim, eu tenho muito pesadelo. Eu sonho coisas horríveis. Eu sonho que tem uma criatura, e aí descreve, né, me perseguindo. Aí já temos que entrar para uma outra vertente. Pode acontecer que seja encontro com espíritos obsessores, com espíritos que estão perseguindo a criatura, e de repente ela vê no sonho uma figura, uma pessoa que a está perseguindo e lhe dá um medo muito grande. Ela acorda às vezes com medo, até mesmo pelo fato de querer acordar porque está passando por um momento difícil nesse encontro espiritual. Ela volta depressa para o corpo. Há uma sensação que as pessoas sentem, eu já senti isso muitas vezes, e creio que os telespectadores vão identificar o que eu vou contar, que eu vou mencionar, é quando a pessoa sonha que está voando, ou sonha que está caindo de uma altura. Quando a pessoa sonha que está caindo de uma altitude qualquer, de uma altura, pode ser que o espírito se afastou bastante do corpo e está voltando para o corpo rapidamente. Há uma sensação de queda. Mas pode observar a pessoa que a queda ela não chega ao chão, a pessoa de repente acorda. Essa foi a volta do espírito ao corpo físico. E isso tudo mostra essa dinâmica da vida espiritual. E é muito bom saber que enquanto dormimos, o espírito não está dormindo. O espírito não está também completamente paralisado, e porque o corpo dorme e ele também vai dormir, não é assim? O espírito vai continuar as suas atividades e, sobretudo, sentindo-se livre momentaneamente. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa libertação momentânea e parcial do espírito quando o corpo físico está adormecido. Fique conosco que nós voltamos em instantes.